Que o amor de Deus, na comunhão do Santo Espírito, possa ser com cada um de nós. Que sejamos gratos a cada dia pela bondade do Senhor no nosso viver diário. Irei falar aqui um pouco sobre os males, a corrupção nos últimos dias. Mas deixe preparado aí o seu copo com água, para que nós possamos participar desta bênção no final. Eu tenho um pedido a fazer a todos os senhores que são inscritos, que têm assistido estas mensagens. Não é um pedido demasiadamente difícil. Todas as vezes que os senhores saírem para o seu trabalho do dia, ajoelhe e faça uma oração de joelho. E ao regressarmos no final do dia, faça o mesmo, agradecendo o Senhor pela sua proteção, pelos seus cuidados no nosso dia a dia. Porque o Senhor se agrada deste nosso reconhecimento. Reconhecermos a sua grandeza, a sua proteção do nosso viver diário. O Senhor se sente engrandecido com as nossas atitudes. Ao sairmos, pedimos a Ele a proteção para o nosso dia. E ao regressarmos, devemos ajoelhar e agradecer Ele pelo dia que Ele nos guardou. Por que isto? No livro de 2 Timóteo, exaltado seja a santidade do Senhor, meu Pai. Glórias e honra, poder e majestade seja dado à santidade do Cordeiro, na sua infinita sabedoria, na sua glória, no seu poder e majestade. 2 Timóteo 3, nos versículos de 1 a 5. Ali o apóstolo Paulo fala sobre os males, a corrupção nos últimos dias. E ele fala: sabe, porém, isto, nos últimos dias, que são os dias que estamos vivendo, havia tempos, os tempos seriam difíceis, trabalhosos, os homens seriam avarentos, jactanciosos, arrogantes, inimigos do bem, blasfemadores, atrevidos, enfatuados. E este tipo de homens, também mulheres, estão por todos os lugares. Ao tratarmos um negócio, devemos medir as palavras. Ao lidar com as pessoas, no nosso dia a dia, devemos ter bastante cuidado naquilo que falamos, porque senão podemos perder o dia, uma semana, um mês ou até um ano. Os homens estão inchados, arrogantes, atrevidos, blasfemadores.
como a igreja está se igualando com o mundo. Hoje não se sabe quem é pastor, quem não é, quem é crente, quem é mundano. Raríssimas exceções. A igreja cada dia está se igualando com o mundo. E estes homens líderes, também mulheres, estão por todas as igrejas, estão por todos os ministérios. Líderes arrogantes, atrevidos, blasfemadores, amantes dos prazeres, moram em palácios, comem do melhor, usam os melhores carros, blasfemam com a palavra do Senhor na mão. E ai daquele que, mesmo eles estando errados, chamar a atenção deles. Aí vejam, senhores, são homens que estão pregando a palavra, mas são inchados, blasfemadores. E eu diria que esses homens estão blasfemando, eles estão já acostumados a blasfemar com a palavra do Senhor na mão. São enganadores. E eu diria que orar para estes homens, estes líderes, também mulheres, que estão pregando a palavra, não adianta. É perder a oração, perder tempo, porque ao orar para estes, as nossas orações não surtem nenhum efeito, porque a mente deles já estão cauterizada nos erros, nos enganos. Oração não surte efeito na vida deles mais. Infelizmente, temos que deixá-los para cumprir com seus débitos no juízo final. São homens que perderão a sua salvação e levarão aqueles que estão seguindo eles, obedecendo aquilo que eles estão mandando, se perderão também. E aí vejam, senhores, não é por falta de aviso, porque a palavra é bastante clara. Os avisos já foram dados para abandonarmos esse tipo de líderes. Mas infelizmente, muitos dos senhores, os crentes, estão indo na igreja por um costume, por um hábito, por uma rotina. Já acostumaram a chegar no banco da igreja e assistir estes espetáculos, estes teatros desses líderes. São muitas inverdades desses pastores, são muitos erros, muitos enganos, e acreditam, senhores, jamais podemos ganhar almas para o reino com mentira, com teatros, com enganos, porque o Santo Espírito não se faz cúmplice desses erros, desses enganos, destas mentiras. Então estes homens, embora o apóstolo Paulo fala que estes homens estariam fora da igreja, atrevidos, enfatuados, arrogantes,
blasfemadores, amantes dos prazeres. Mas a igreja se igualou, está a cada dia se igualando com o mundo. E estes homens estão por todos os ministérios ministrando a palavra. E o problema, a raiz da decadência espiritual dos ministérios estão dentro das igrejas. São os pastores, são os líderes que estão ministrando a palavra, mas não nasceram de novo. Continuam sendo velhas criaturas. Porque quando nascerem de novo, não irão pregar esse tipo de evangelho que está sendo pregado. São homens, mulheres que estão pregando o evangelho, dirigindo as igrejas, como se estivessem dirigindo um supermercado, uma empresa de negócios. Nem o interesse pela salvação das almas. Então vejam, senhores, e ai daqueles que lhes chamarem atenção, se posam de ungidos. Somos ungidos do Senhor. O problema dos ungidos é com o Senhor. Lançam maldição naqueles que tentam lhes chamarem atenção, porque são atrevidos. São pastores atrevidos, enfatuados, blasfemam com a palavra na mão e não aceitam nenhuma repreensão. Então vejam, senhores, nos últimos dias sobreviriam tempos trabalhosos, difíceis, mas a igreja se igualou, está se igualando a cada dia com o mundo. E estes homens estão em todos os ministérios, blasfemando com a palavra do Senhor na mão. São muitos enganos, muitas inverdades. E no livro do Apocalipse 18, versículo 4 e 5, o Senhor fala que devemos abandonar estes ensinamentos, esta confusão, estes líderes, fazedores de teatros, teatristas, que blasfemam do nome do Senhor, que blasfemam da palavra do Senhor, com o evangelho na mão, apenas pelo dinheiro. São amantes do dinheiro. E não podemos compadecer dos crentes que estão sendo enganados, porque querem ser enganados. Eles estão indo para a igreja como uma rotina, como um costume. Acostumaram com as amizades, com as fofocas, com a irmandade, mas importa aquilo que eles estão ouvindo, porque eles não têm entendimento para discernir o que é verdade e o que é inverdade. E é isso porque esses líderes atrevidos, enfatuosos, blasfemam com a palavra de Deus na mão, estão morando em grandes palácios, comendo do melhor, usando os melhores carros, têm os melhores bens, porque as pessoas que estão assistindo esses líderes, eles não têm as suas faculdades mentais, não têm a direção do Santo Espírito para discernir o que é certo e o que é errado. E eles fazem tudo o que esses homens
mesmo blasfemando com a palavra na mão, eles obedecem. E eis o porquê. Esses líderes estão se dando bem, mesmo atrevidos, enganadores, blasfemadores, amantes do dinheiro, mas as pessoas não compreendem que eles estão sendo enganados por esse tipo de pessoas. Que os senhores possam serem visitados. Irei relembrar aos senhores, é um pedido, todas as vezes que sairmos para o nosso trabalho, ajoelhe, faça oração, peça a proteção do Senhor, para que nós não temos que enfrentar esse tipo de pessoas. E ao regressarmos, devemos orar também, agradecendo o Senhor pela sua presença, sua proteção no nosso dia. Isto reprisando, agrada o coração do Senhor. Agora pegue aí o seu copo com água, meu Pai. Consagre esta água. Quem dela beber, receba bênçãos em abundância para a glória da sua palavra. Vamos participar. É importante que os senhores que têm assistido esse canal participam da água e da oração, que isto consta muito na nossa vida espiritual. Estenda suas mãos para cá. Meu Pai, consagra as mãos desse homem, desta mulher, quando colocarmos no alto da cabeça, se houver um mal, uma amarração, uma praga mandada, que esta possa ser repreendido para a autoridade da sua palavra. Coloque as suas mãos no coração ou no alto da cabeça. Feche os seus olhos e creia, meu Pai, exaltado seja a sua santidade. Repreenda, meu Pai, na autoridade que tens me dado. Eu lanço por terra toda seta maligna mandada sobre a vida deste homem, desta mulher, desta família. Eu quebro toda cilada do mal com fogo do Espírito para o inferno maligno. Toda maldição para o inferno na autoridade que há da santidade do Senhor. Agora repita comigo: na glória do Cordeiro, na grandeza do Santo Espírito, na glória do nosso eterno Criador. Jogue as suas mãos para trás com fé. Diga: sai da minha vida, sai dos meus caminhos, sai do meu trabalho, sai para o abismo maligno e não volte nunca mais. Receba a proteção, a bênção, a direção do Senhor no seu viver diário para a glória da sua santidade. Agora vamos renovar a nossa aliança com o Cordeiro, ter Ele como protetor, como guia do nosso viver diário, para a glória do seu nome. Feche os seus olhos e coloque as mãos no seu coração. Meu Pai, estamos renovando a nossa aliança com o Senhor. Que a cada dia, Senhor, nós possamos morrer para esse mundo e vivermos para a sua glória. Exaltado seja a sua santidade. Abraça esse homem, esta mulher, esta família, com teus cuidados, com a sua proteção, com a sua direção, meu Pai, para a glória do teu santo nome. Senhor te abençoe e te guarde, dando-lhe sabedoria e entendimento no nosso viver diário, para a glória do seu nome. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.